Pedro, pergunta honesta aqui. China é socialismo de mercado ou capitalismo com Estado forte? Bom, eu sugiro sempre que vocês assistam o vídeo que eu fiz lendo do socialismo utópico ao socialismo científico, aquele de 3 horas e caralhada, em que eu falo exatamente que foda-se o nome que você vai usar. O importante é você entender que o desenvolvimento do capitalismo tende ao socialismo. Então, pelo capitalismo da China ser o mais, digamos, honesto, é o mais honesto no seu próprio desenvolvimento, o capitalismo da China no planeta Terra é o mais gritantemente honesto. A tendência do capitalismo é a concentração. A concentração está lá no socialismo utópico, ao socialismo científico do Engels. Então, assim, a perfeição que é esse texto é inenarrável, porque assim, ela prevê na altura do século XIX todo o desenvolvimento do século XX e do século XXI, que é onde estamos agora, que os melhores capitalismos concentram. Ou seja, esse cara está alinhado com outro cara de tendência liberal, que inclusive o Marx briga com ele, que se eu me lembro bem o nome dele é Friedrich List, que é de onde vem a ideia do chutando a escada, né? Então assim, os países capitalistas, eles desenvolvem o capitalismo com a ajuda do Estado. Ponto. Ponto. É um dado. Os países capitalistas desenvolvem o capitalismo com a ajuda do Estado. Aí você tem o List, né? Acho que é assim que é o nome dele. Defendendo do ponto de vista do capitalismo, de dizer assim, é assim e vamos fazer assim. E tem o ponto de vista da denúncia, que é o texto do Engels, o socialismo utópico ao socialismo científico. Que é dizendo assim, olha gente, a tendência do capitalismo é concentrar poder. Para ele ser funcional, ele vai sendo funcional na medida em que ele vai concentrando poder. Então a tendência vai concentrar tanto, concentrar tanto, concentrar tanto, concentrar tanto, que você gera as condições revolucionárias. Gente, não adianta chorar, é o texto que diz isso. Aí você pode não concordar com o texto, você pode discordar do texto, você pode chorar no banho, que é lugar quente, que é uma opção também. Sempre entrar no banho, deitar no box em posição fetal e chorar muito. É uma opção. Mas o texto diz exatamente isso que eu estou descrevendo. Então, veja, dizer que é isso ou é assado, porque a China, ela se chama de socialismo de mercado, inclusive eu acho que isso é constitucional, se eu não me lembro, se eu não me equivoco, certo? Inclusive na Constituição chinesa está escrito assim, né, em mandarim lá, só que em mandarim, está escrito socialismo de mercado. Quer ver? Deixa eu checar isso aqui. Constituição da China. io.gov de mil... Não, mas eu queria atual. Aqui, ó, 2018. De mercado. Aqui, ó. Te digo o artigo, inclusive. Pera aí. É a revisão... Peraí. Revisão de 1993, certo? No artigo 7º dessa revisão, que ele muda o artigo 15 da Constituição, que está escrito agora assim, ó: o Estado pratica a economia de mercado socialista. Certo? Aí tem uma outra revisão aqui, deixa eu ver a revisão mais atual. 2004, 2018. Aqui, ó. Não sei o que lá, Xi Jinping, o povo chinês de todas as nacionalidades continuará a aderir à ditadura democrático popular e a seguir a via socialista, a persistir na reforma e abertura, a melhorar constantemente as instituições socialistas, a desenvolver a economia de mercado socialista e a democracia socialista. Ou seja, isso é a expressão do próprio partido, certo? É como ele se expressa. Agora, palavras são só palavras. Portanto, acerta o Gustavo Machado em falar que o Elijabu tá de pós-modernismo barato. Foda-se as palavras. Chama de Zubumafu. Eles chamam assim, certo? Então isso é institucional. Eles chamam institucionalmente de economia de mercado socialista. É como eles chamam institucionalmente. Isso é constitucional, certo? A estrutura institucional do poder do Partido Comunista chama isso de economia de mercado socialista. É como eles chamam, tá bom? Aceitou? É o nome que eles dão.
Tá bom, aí eu não gosto do nome, então chame de Zubumafu, se não gosta do nome. O importante é entender que tem um capitalismo expresso e escancarado. Todas as estruturas do que a gente pensa que tem de capitalismo estão lá. E tem um Estado muito forte governando. Um Estado muito forte governando. Aí vai ter gente que vai querer aproximar isso de fascismo, que é uma bobagem inenarrável, porque o fascismo não é simplesmente um capitalismo com o Estado forte. Porque se for assim, os Estados Unidos é fascista, o Brasil é fascista, tudo é fascista. Porque a tendência é do capitalismo. Em todo lugar do planeta Terra, a tendência, que é o que eu estou dizendo, se você lê do socialismo utópico ao socialismo científico, a tendência do capitalismo não é à toa que agora a gente tem a primeira dívida trilionária, não é isso? Nos Estados Unidos, deixa eu ver quanto é que tá a dívida pública dos Estados Unidos. Dívida pública dos Estados Unidos. A dívida total, incluindo esses títulos, foi de 123% do PIB em 2023. Não sei o que, conversa mole. Aqui, ó. Dívida dos Estados Unidos atinge recorde de 34 trilhões. Então, se for assim, se Estado forte com capitalismo é fascista, então o mundo todo é fascista. É uma bobagem, né? É uma bobagem esse negócio de brincar com os termos. O que importa é, a tendência do capitalismo é a concentração com o Estado forte. Não tem Estado capitalista que funcione que não tenha o Estado forte. Acabou-se, acabou-se. Né? Essa é a tendência interna, a tendência interna. Por quê? Porque para você ter... E aí vocês falam assim, Pedro, você está falando em abstrato. Não, quer que eu explique bastante em concreto para vocês? Eu vou explicar bastante em concreto para vocês. É o seguinte, para o capitalismo funcionar, ou seja, para o mercado funcionar, o mercado de qualquer coisa, você precisa de infraestrutura.